O motorista, dirigindo uma Tucson prata com placa de Campinas, fugiu logo após atingir a ciclista. A polícia encontrou o carro do suspeito que atropelou e matou a ciclista. Acabou fugindo do flagrante e aí quando se apresentou à polícia, já era terça-feira, primeiro dia que estava em vigor a lei eleitoral. Lembra, ele não foi preso por isso, porque ele chegou a se apresentar e aí não só fugiu do flagrante, como a lei eleitoral não permite que ninguém seja preso, a não ser que seja em flagrante. Né? Haja ali um risco à vida, algo do tipo. E aí o motorista seguiu solto, né? A Marina estava voltando para casa e foi atingida na Avenida Paulo VI num domingo à noite. Ela chegou a ser socorrida, mas os ferimentos eram muito graves e ela morreu no hospital. A polícia foi ouvindo testemunhas, rastreando o veículo por meio de câmeras de segurança, até que conseguiu chegar ao carro que era usado no momento do atropelamento. Ele estava guardado, amassado, sujo, em um estacionamento. O José Maria da Costa Júnior aparece sorridente ao lado de uma mulher em imagens de um elevador do prédio para onde os dois foram pouco depois do acidente. Para a polícia, o que esse motorista disse? Que não parou para socorrer a Marina porque ele nem tinha entendido o que aconteceu direito e ficou com medo de parar e ser assaltado. Só que a Polícia Civil foi investigar o caso, juntou os pontos e chegou numa conclusão diferente, que José estava embriagado, que ele consumiu uísque num bar onde ele estava e dirigia a mais de 90 km por hora na Avenida Paulo VI, onde o limite é de 50 km por hora. A Marina Harcourt era muito conhecida no meio dos ciclistas porque ela não era uma simples ciclista, ela era também cicloativista, fazia estudos, palestras sobre mobilidade urbana e os direitos dos ciclistas também. O transporte, ele muitas vezes é visto como, a função dele só é, para muita gente, ligar do ponto A para o ponto B, mas ele também carrega uma série de significados também na maneira como ele está estruturado. E essa é a voz da Marina, dando uma entrevista aqui para o Grupo Bandeirantes, tempos antes desse acidente, falando sobre a importância da expansão do transporte público em São Paulo. Eu conversei, Joel, com a mãe dela. A mãe da Marina é a Maria Cláudia Koller. Ela é muito engajada, né? E ao longo desses últimos 4 anos nunca deixou de procurar a imprensa para relembrar o caso da filha dela. E agora ela está na expectativa por esse julgamento que começa amanhã no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. E depois de 4 anos de espera, o que a Maria Cláudia quer é que esse caso seja finalmente encerrado com a sensação de que a justiça foi feita. A gente espera que seja realmente entendido que houve homicídio, com uma intenção de matar, inclusive, porque é uma pessoa que sai de um bar em alta velocidade, que não para socorrer, isso é um homicídio, né? Um assassinato, né? Para acalentar, não vou dizer curar, a dor de todas as pessoas que perderam entes queridos em situações como essa. Diversas pessoas, centenas de pessoas perdem seus entes queridos no trânsito. Isso simplesmente é esquecido. E quantos casos a gente já falou aqui na Rádio Bandeirantes recentemente, né? Fora aqueles que não ganham repercussão, que acontecem no dia a dia por aí. O José Maria da Costa Júnior será julgado por um júri popular pelo crime de homicídio com o dolo eventual, que é quando você não tem a intenção, mas assume o risco de matar. E nesse caso, a pena pode chegar a 20 anos de prisão em regime fechado. Eu conversei também com o advogado dele, o advogado de defesa, e ele contou que a tese vai se basear na tentativa de mudar o entendimento a respeito desse crime, então tirar o dolo e também retirar o agravante do consumo de álcool antes do atropelamento, porque a polícia concluiu que ele estava embriagado pelas notas fiscais do restaurante onde ele estava e tudo mais. Só que como o motorista fugiu do flagrante, ele não passou por teste clínico, né? Então não tem ali um exame comprovando a ingestão de álcool. Importante a gente destacar de que desde o momento em que esse atropelamento aconteceu, o José Maria da Costa Júnior nunca foi preso. Está há 4 anos respondendo ao crime em liberdade. Eu aprendi muito com esse caso, em especial que mesmo com o agressor ali no caso, o atropelador não fazendo o teste do bafômetro, você tem que insistir, a polícia tem que insistir para comprovar se houver uma suspeita grave, como havia nesse caso, que o cara tenha bebido anteriormente ao fato, né? Nesse caso que eu cobri e acompanhei bem de perto, eu acompanhei o trabalho da polícia, indo atrás de estabelecimento comercial, nota fiscal, tentando imagem,
tudo para juntar um quebra-cabeças ali, juntar as peças e pelo menos entregar para a justiça não apenas indícios, mas fortes elementos para o juiz entender que o cara bebeu mesmo, que ele teria bebido. E todos os fatores que foram levantados levam a isso, né? O que deixa a condição do crime muito mais grave por todos os motivos que nós sabemos aqui. Um caso muito parecido com o do Fernando Sastre Filho, lembra? Total. Eu usei muito esse caso da Marina Racote como base para desenvolver esse caso do Fernando Sastre, principalmente lá na TV. O caso daquele motorista de um Porsche que bateu num carro de aplicativo na zona leste de São Paulo e matou o condutor que estava trabalhando, né, nesse último feriado de Páscoa, com a diferença de que o Sastre está preso, né? Houve ali algumas outras coisas, né, que contaram, que pesaram nesse caso. O fato dele ser reincidente em acidentes, por exemplo, já havia outros 2 BOs de acidente com moto, por exemplo. Racha. O racha. Que está sendo investigado se era isso mesmo ou não, mas o fato dele ter sido retirado do local do acidente sem que prestasse depoimento antes disso, ter fugido do local, entre outros agravantes ali, a tentativa de combinar uma versão com a namorada dele, o que acabou caindo por terra com outros depoimentos, então tudo isso acabou levando à decisão da justiça de prendê-lo. Eu digo o depois racha, de 3 pedidos, né? O racha do Fernando Sastre anteriormente a esse que levou à morte do senhor sim, Ronaldo. os BOs antigos. Mudou completamente de figura e entendimento da justiça, porque os promotores alegaram isso, falou, esse cara já tem histórico aqui, tem multa dele de racha, o caramba, de alta velocidade, então ele é um perigo solto. Ali foi um momento em que a justiça começou a pensar de uma forma diferente, senão estaria solto também. Com certeza. Igual esse cara aí, 4 anos, respondendo em liberdade, e todos nós sabemos que muito provavelmente lá na frente ele será preso, né? Então a ideia de você já colocar um cara desse na prisão, mesmo quando não há muitas dúvidas, é já iniciar o cumprimento da pena mesmo, não é? Vamos nessa, Aninha? Vamos nessa. 1h24, vamos nessa, nesse caso é intervalo.